Então tá, Bruno. Aí o Tá bom. pessoal que for entrando vai pegando na sequência. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez diante da tua presença. Gratos por mais essa oportunidade de aprender mais a tua palavra. Que teu Espírito Santo venha iluminar os nossos corações para que possamos guardar a tua palavra e não pecar contra ti. Senhor amado, abençoa cada um que está aqui presente. Abra os nossos corações, as nossas mentes. Que teu Espírito Santo também esteja com aqueles que não puderem participar. Fica conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, que bom estar aqui com vocês de novo. Olha esse quanto jovem bonito, com exceção do William, que ele já falou, mas o restante, ó, tudo bonito. Defeito de fábrica, não tem como corrigir. É, isso aí não tem como. Mas amém, Senhor, recebe assim mesmo. É. Graça e a misericórdia se sobrepõem. Pois bem, então a gente ficou de concluir o assunto da semana passada. A gente está falando sobre a Bíblia e o governo. E a gente parou aí na metade, mas a gente começou a falar sobre a visão apostólica. A gente viu lá Romano, e eu estou insistindo aqui nas minhas anotações de Coríntios, não sei porquê, mas Romanos no capítulo 13, a gente tomou essa passagem como nossa base, e para quem não se lembra, a gente viu lá que ideia de governo, ideal de governo veio de Deus, essa história de governo veio de Deus, sempre lembrando que ali descreve o que seria o ideal de governo. Aí, quando a gente lê aquilo, a gente vê que está longe do ideal, mas aquele é o princípio do que Deus requer. A gente viu que Deus idealizou o governo para ser guardião do bem, isso seria o ideal, né? Para ser sua ferramenta para a prática do bem, punição dos maus. Deus idealizou o governo para impor ordem. Deus idealizou o governo para ser administrador dos interesses coletivos. A gente viu a postura dos cristãos diante das autoridades, tem que ser uma atitude de respeito, não só com o governo, mas com as autoridades, todas as autoridades impostas sobre nós. A gente tem que ter uma postura de prática do bem. A gente viu que a gente tem que ter uma postura de submissão ao Senhor, se submeter às autoridades é se submeter ao Senhor. Que a gente tem que ter sujeição atrelada ao dever de consciência. A gente tem que ter uma postura de cumprimento de deveres. A gente citou como exemplo Jesus, quando ele pede para Pedro pegar uma moeda e mostrar aquela moeda, falando dai a César o que é de César. César representava a autoridade, o governo da época. A gente tem que ter uma postura de cumprimento dos deveres. A gente tem que ter uma postura de exercer influência espiritual sobre as autoridades através da intercessão. A gente leu 1 Timóteo 2, 1 e 2, quando Paulo orienta Timóteo a orar pelas autoridades. Obviamente que ali não está incluso só o governo, mas todas as autoridades. Isso inclui o seu chefe, isso inclui o seu pastor e assim por diante, né? Mas também inclui o governo. A gente tem que ter uma postura de relação com a nossa relação com as autoridades deve ser pautadas pela relação com Deus e pelo respeito, pelo amor às pessoas. Então, se a gente tem essa premissa com a gente, se nós temos uma relação com Deus sadia, como consequência, nós vamos ter uma relação de amor e de respeito para com as pessoas. Essa relação de amor e respeito com as pessoas tem que ser a pauta da nossa relação também com as autoridades. A gente leu lá 1 Pedro 2,
16 e 17. Bom, paramos aí, e a ideia é a gente concluir hoje, tirar alguma dúvida, se a gente puder, sobre esse assunto, tá? Então, diante de tudo que a gente viu, a gente vai ver que a pressuposição declarada em relação às autoridades governamentais é manter a justiça. A gente viu que, em resumo, que Paulo afirma que o princípio de tudo é que esse governo seja naturalmente legítimo e exercido para o bem. Então, todo esse ideal pressupõe isto, ok? Então, diante desse ideal, a gente tira a conclusão de que nós não podemos confundir submissão, sujeição às autoridades, um apoio cego ao governo, tá bom? A gente, para citar um paralelo, citar um exemplo, a gente costuma ouvir muito na igreja a história, quando a gente fala de submissão, o que vem à cabeça de vocês? Lembra, Bruno, que a gente fala muito? Então, e a gente tem um assunto que a gente sempre gosta de falar, né? Que é a submissão das mulheres, das esposas aos maridos. E a gente já, na ADU, a gente já tem essa postura, a gente já ensinou que sim, a Bíblia ensina isso, mas que, acima de tudo, essa submissão, a palavra sujeição talvez cabe melhor, ela tem que ser uma sujeição de um ao outro, seja a esposa para com o marido, seja o marido para com a esposa, seja os pais para com os filhos, sejam os filhos para com os pais. Isso é uma atitude de amor. Essa sujeição, ela se dá quando o amor está presente, seja de um para com o outro. Não existe nenhuma dificuldade dentro da sua casa quando a sua relação é pautada pelo respeito e pelo amor. Não há problema nenhum em o marido chegar para a esposa e dizer assim: poxa, você tem toda a razão e eu vou me submeter a isso que você falou. Não há problema, bem como a esposa dizer isso. Então, a questão não é a sujeição, a relação de amor e de respeito dentro de casa se sobrepõe a essa questão de submissão, não é? Então, assim como não pode ser cegamente, olha, a Bíblia fala que a esposa tem que submeter ao marido, e o que o marido fizer e disser, a esposa vai dizer amém, 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 né? Não é desse jeito. Bom, no que diz respeito ao governo, é a mesma coisa. Pode ser uma submissão cega. Nós temos, acima de tudo, as nossas convicções relacionadas à palavra de Deus. Nós temos uma Constituição no país, mas nós acreditamos, como crentes em Jesus, que a Bíblia Sagrada é a nossa maior Constituição. Então, se houver uma regra ou uma lei governamental que ela fere frontalmente as nossas convicções bíblicas, obviamente que não dá para a gente se sujeitar. Ok, até aqui? É isso, pastor, que a gente acredita, pastor Miquel? Muito bem. Então, dito isto, a gente não pode ter um apoio cego ao totalitarismo, por exemplo. Já ouviram esse termo, totalitarismo? Então, o que é o totalitarismo? Que é uma postura de governo, né? Eles têm alguma característica, o totalitarismo tem algumas características, e uma que é frontal às nossas crenças, né? Quais são elas? Centralização de poder, identificação de um inimigo em comum. Então, uma estratégia do totalitarista é identificar um inimigo, possa ser comum a todo mundo, e vamos atacar esse inimigo. Forte propaganda, estímulo do medo, eles utilizam muito isso, impor medo sobre a população.
adoção de uma agenda moralista religiosa. Não tem coisa mais estratégica do que isso para unir as pessoas em torno desse sujeito, que é adotar uma agenda moralista, religiosa, que se sobrepõe a algumas outras questões também importantes. E mais, eliminação da singularidade, tudo que é diferente vamos eliminar, ataque aos críticos, isso também é muito característico do totalitarista, todo mundo que critica tem que ser atacado e, às vezes, dependendo do tipo de governo que está ali, inclusive eliminado, né? E tem uma que eu disse que é muito perigosa dentro do totalitarismo, que é o culto à personalidade. Eu peguei 2 exemplos, um exemplo lá de trás e um exemplo contemporâneo, para a gente ter uma ideia do que é esse culto à personalidade. O lá de trás, eu peguei o Império Romano. Por que os cristãos tiveram tantos problemas com os romanos nos primeiros séculos, a ponto de serem queimados vivos, a ponto de serem colocados em arenas para serem comidos pelos leões? O que vocês acham? De tantos problemas que tiveram, qual foi o maior deles? Alguém se lembra por que o governo sentiu tanta raiva dos cristãos? Em função da negação ao culto à personalidade. O culto ao imperador. O chamado culto ao imperador, que era exigido, os cristãos não acataram. Não, isso não. Culto somente a Deus. Então, o culto à personalidade é uma marca do totalitarismo. E aí a gente tem um exemplo recente, que é o regime da Coreia do Norte. É um país que eu gosto muito de pesquisar, primeiro porque ele está no topo da lista de perseguição religiosa, sempre divulgada por Portas Abertas, e a gente vai, informações não tem muitas, mas temos informações de que os 3, eu chamo os 3 Kim, né? Os 3 Kim lá da Coreia, eles exigem reverência a ponto de serem cultuados. Eles aboliram a religião e tem lá a estátua dos 2 anteriores, o avô e o pai do atual governante, e que devem ser reverenciados. A religião lá são eles. Se tem que prestar culto, tem que ser a eles. Então, o culto à personalidade é uma marca do totalitarismo. Bom, então, esse totalitarismo, a gente precisa medir, e nós não podemos dar um apoio cego a isso, em função de todas essas características que a gente deu, e principalmente esse culto à personalidade, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, de forma inconsciente, as pessoas, inclusive cristãos, cultuam a personalidade de A ou de B. Tudo bem até aqui? Comentário? Fiquem à vontade aí, todos vocês, tá bom? Perguntas ou comentários. Pois bem, semanas atrás, o pastor Miqueias falou sobre que nós cristãos pensamos sobre como Deus atua. Nós falamos do deísmo, não é isso, Miqueias? Do ateísmo e tudo mais. Nós, crentes em Jesus, acreditamos que Deus não está alheio à humanidade. Ele não simplesmente criou o mundo e disse assim, olha, vocês que te virem agora. Não, nós acreditamos num Deus que intervém na história, como interviu várias vezes na história. Ele faz isso, intervém na história humana, inclusive depondo reis, ascendendo reis, mudando o coração do rei. Provérbios 21,
fala que assim como ribeiros de água é o coração do rei nas mãos do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então, Deus tem um propósito central, um projeto central. Que projeto é esse? O projeto da redenção. Deus tem um projeto central, que é o projeto da redenção. E Deus fez, no decorrer da história, tudo. Se tivesse que depor governos, se tivesse que ascender governos, se tivesse que mudar corações, se tivesse que usar ímpios, governantes ímpios, para cumprir o seu propósito central, ele o faria como ele o fez. A gente tem diversos relatos bíblicos de intervenção direta de Deus na governança, nos governos. A gente pode citar o Ciro, Deus usou Ciro. A gente pode ver Nabucodonosor, Deus intervindo a ponto de Nabucodonosor abandonar o poder temporariamente para viver com os bichos, por uma intervenção divina. Então, nós temos várias atuações de Deus relacionadas a intervenções no governo. Daniel, vocês estão com a Bíblia aí? Daniel, no capítulo 2, o versículo de número 21, Bruno. Daniel sumiu da minha Bíblia. Isso. Então, ele muda os reis, Bruno? Bem, então Deus intervém na história humana para que os seus propósitos, seus projetos, o seu projeto central seja estabelecido. Bom, e operando ele, nada pode impedir. Não há governos que possam impedir. O Império Romano não pôde impedir, mesmo em toda a sua glória. Os grandes impérios não puderam impedir a intervenção de Deus nos governos. A gente sabe da história bíblica de Israel, a saída do Egito. Hoje, pela palavra de Deus, a gente entende detalhe por detalhe de tudo o que aconteceu. Agora, imagine politicamente, na época, o que se pensava. A fraqueza de Faraó em deixar o povo ir, como é que era encarado todas essas intervenções através das pragas. O fato é que hoje a gente sabe que foi atuação divina para cumprir o seu propósito. Quando Deus ele quer fazer algo, ele vai fazer de alguma maneira, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o homem e o ideal de Deus? Então, a gente viu o ideal de Deus. Okay? Romanos 13 está relatado que é o ideal de Deus para o governo. Deus tem um ideal puro relacionado ao governo. Se os governos não correspondem, é uma coisa, mas ele tem um ideal puro. O homem, no exercício do poder, diferente de Deus, distorce esse ideal na maioria das vezes em que está exercendo o poder. E aí eu queria ver com vocês Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16. O texto que eu me baseei aqui é do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 1. Tá? Mas a gente vai dar uma pulada aqui, para a gente não demorar muito. Querendo ou não, já foram 26 minutos do nosso tempo embora. Tá? Bom, versículo 16 de Eclesiastes vai dizer assim. Bom, só para a gente se situar, quem escreveu Eclesiastes mesmo? Foi João? Foi Salomão. Foi Salomão. E vocês sabem em que época da vida que Salomão escreveu 3 livros, não é isso? Vocês lembram quais foram eles? Vamos deixar os jovens responder, Miquel? Acho que eles são bons de vida, né? Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Então,
estão cochilando, não. Ah, então, André, foi Provérbios na ordem, né? Eclesiastes e Cantares, na ordem bíblica, né? Mas cada um desse livro ele escreveu numa época diferente da sua vida. Quem se lembra? Ele escreveu um livro na sua juventude, ele escreveu um livro na sua maturidade e ele escreveu um livro na sua velhice. Quem se lembra? Qual que ele escreveu na sua juventude? Cantares, Bruno? É isso? Vocês concordam? Cantares, né? Livro amoroso a pontos de ser erótico, né? Livro erótico, cheio de vitalidade, cheio de vigor, declarações daqui, declarações de amor de lá. Era Salomão demonstrando a sua vitalidade, o seu vigor da juventude. Bom, ele escreve um livro na sua maturidade. Qual é? Provérbio, né? E ele escreve um livro na sua velhice, que é o livro de Eclesiastes. Bom, que é o livro que a gente viajou. Não, o Miqueias estava testando vocês. Eclesiastes foi escrito quando Salomão olha para trás, faz um balanço da sua vida e percebe que um monte de coisa que ele deveria ter feito, ele não fez, um monte de coisa que ele fez, ele não deveria ter feito. Ele se mostra desiludido com as pessoas, tá? Desiludido com as autoridades, desiludido com as coisas, com os acontecimentos, mas ele, diante dessa desilusão, ele percebe a atuação de Deus também em tudo isso, e ele percebe que a sua vida, com tudo que ele viveu, talvez o homem que viveu as maiores regalias que um governante pode ter, ele percebeu que aquilo tudo era vaidade. E aqui ele faz uma descrição do que ele viu, e no versículo 16 de Eclesiastes 13, ele vai dizer assim: vi ainda, debaixo do sol, ele está falando na terra dos viventes, no mundo, que no lugar da justiça reinava a impiedade, em algumas versões, a opressão. Reinava a opressão. No lugar da justiça, o que reinava? Em algumas versões, mais opressão ainda. Impiedade. Oi? Impiedade. Impiedade. No capítulo 4, versículo 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse. Quem oprime quem? Ele está falando de autoridades, porque quem exerce autoridade tem o poder de oprimir. Tá bom? Então, Salomão não está falando aqui de opressão espiritual. Ok? Fique claro. Está falando de opressão em oposição ao juízo, à justiça. Tá bom? Então, ele se demonstra frustrado em olhar e ver que existia essa opressão. Aqui é a distorção do ideal de Deus em relação ao governo. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, um dos maiores desvios, quando a gente fala do uso de poder, um dos maiores desvios que existe é a opressão, que parece ser uma fraqueza que existe no exercício do poder. O que é a opressão? Até baseado aqui no que a gente leu, o que seria a opressão? Ele usa uma palavrinha aqui no capítulo 4, versículo 1, né? Ele fala do uso da violência. Então, opressão
uso da violência. Que mais? Repressão. Que mais? Imposição de regras ou leis que humilham os seus governados, ou que desfavorecem, ou que sufoca uma comunidade, que sufoca os habitantes para demonstrar autoridade. Então, são leis que oprimem exatamente para que essa pessoa se destaque, para que essa pessoa demonstre autoridade. É aquela história lá, eles vão ver quem manda aqui, né? E aí divulga, promulga uma lei que reprime, uma lei que sufoca as pessoas. Eu uso seriano, que é. Que mais que é opressão? São atos de tirania. O tirano só pode exercer a tirania quem? Quem está no poder. Ninguém pode usar de tirania, porque a tirania ela está relacionado a quem tem a autoridade na mão e como ele vai usar essa autoridade. Você pode ser um tirano ou você pode ser uma pessoa compassiva, né? A tirania está relacionada ao uso do poder. Então, o atos de tirania é próprio de pessoas que exercem o poder. Então, opressão é um termo muito usado, associado a governos, associado a países, relacionados a autoridades. Aí, o que gera a opressão? Olha o capítulo 4, versículo 1. O que diz aí? Gera lágrimas. Lágrimas, tá? Sofrimento. A opressão gera sofrimento, ela gera lágrimas. E ela gera violência. A opressão do governo, ela vai ter um efeito em cadeia. Ela vai gerar violência. Então, um governo que é violento, um governo que exerce tirania, um governo que faz apologia à violência, ele vai fazer um efeito em cadeia aonde essa violência do governo vai ser demonstrada dentro de casa, na sociedade, no trânsito, nas empresas, tá? Em várias esferas de relacionamento, isso vai ser demonstrado. Tá? E, por fim, a opressão ela gera lágrimas. No fim de tudo isso, não tem todo exercício do poder com tirania, com opressão. Ao final, é lágrimas, é choro, é sofrimento. O que mais que a gente pode ver sobre opressão? Deus intervém sobre a opressão. Olha aí, Bruno, Salmo 12, versículo 5. Ou alguém aí que queira ler. Por causa da opressão de Deus. Olha só que lindo, gente. Então, Deus intervém sobre a opressão? Deus intervém. E ele fala o seguinte, olha, por causa da opressão dos pobres. Fala dos pobres crentes, dos pobres espíritas, dos pobres católicos, dos pobres. Deus ouve os pobres. E por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, olha a palavra que a Bíblia usa, não sei se tem alguma versão diferente. Que o Bruno leu e a minha fala, eu me levantarei. É isso, Miquel? Sua? Me levantarei. Que expressão é essa? Eu me levantarei. Vai tomar providência? É isso? Isso mesmo, gente. Eu vou agir. Eu vou tomar providência. A ponto de Deus se levantar do seu trono.
no sentido de que eu vou tomar uma providência e usa a expressão eu me levantarei quando? Agora. Agora, no instante em que está acontecendo, eu me levantarei agora. Diz quem? Davi? Salomão? Não, diz o Senhor. E porei a salvo a quem por isso suspira, ou quem clama por essa justiça. Tá bom? Então, Deus intervém, sim, sobre a opressão. O que mais que a gente pode ver sobre opressão? Pode. Não, porque o microfone está desse lado aqui. Então, aqui só uma outra versão que eu estou lendo aqui na King James. O que eu tenho um final desse versículo que você acabou de ler me chama bastante atenção. Ele diz o seguinte, que Deus fala que vai proteger estes pobres daqueles que são malignos, ou seja, compara os opressores ao maligno, as forças do mal, de tão seriamente Deus trata esse assunto, né? Então isso que me chamou a atenção aqui. Fortalece a nossa crença de que a história do deísmo, né, de que Deus, as pessoas pregam deísmo naquele sentido de que Deus botou o homem na terra e se vire. Não, nós acreditamos que Deus, sim, ele se preocupa, Deus intervém. Sabe por quê? Porque quem oprime insulta a Deus. Provérbios 14, 31 fala isso, né, Bruno? Você quer honrar a Deus? Aqui está uma forma de você honrar e glorificar a Deus. É atender o necessitado. Tá? Quando nós atendemos ao necessitado, nós estamos honrando a Deus. Bem como aquele que oprime, ele está fazendo o que em relação a Deus? Insultando a Deus. Tá? Pois bem, até aqui tudo bem? Ok? Rodrigo Juvencio, tudo bem? Tá bom. Demais, ok. William tá quietinho. Ok, William. Então, vamos lá. Bom, vamos falar então um pouquinho, vamos botar fogo aí? Não fazendo alusão ao time que foi rebaixado. Tem botafoguense aí, né? Os pentecostais. É só Botafogo. É tudo Botafogo. É, Renato? Renato também tá quietinho, né? Ah. Sei. Está em jejum e oração faz 15 dias. Ei, Renato. Então, vamos falar sobre o cristão e o engajamento político? Opa! Vamos lá. Antes de nós falarmos de engajamento político, o que é política? Coisa boa, coisa ruim? É administrar as coisas públicas? É isso, gente? Se você for ao dicionário, então, política é a arte ou a ciência de governar ou administrar negócios públicos. É trabalhar para o bem comum da sociedade. O conceito é lindo, não é? E é isso, política é isso. Então, assim como o governo, Deus deu o ideal de governo, esse é o ideal de política. Então, se está acontecendo, aí é outra história. Mas esse é o ideal de política, tá? Então, uma coisa é você administrar uma empresa, outra coisa é você administrar um município, um estado ou o país.
Então, quando você administra uma empresa, que é um bem privado, você pensa em lucro, dividendos, né? Você tem que atender os acionistas. Isso é empresa privada. Quando você vai para o público, opa, a minha premissa não é lucro, a minha premissa não é dividendos. Os maiores dividendos têm que ser sociais. Então, quando nós falamos de administração pública, nós estamos falando de alguém que está administrando recursos públicos, administrando recursos que não é dele, mas é de toda a população. Sendo de toda a população, eu preciso fazer com que esses recursos eles sejam revertidos para o bem comum, para o bem da sociedade. Tá bom? Isso é política. Vamos lá. Então, pensando no engajamento político como uma atitude de trabalhar para o bem comum, como a gente já viu, a Bíblia não restringe esse engajamento. Aliás, toda pessoa esclarecida, ela vai ter alguma forma, algum grau de engajamento político. Pequeno, médio ou grande, ela tem algum tipo de engajamento. Toda pessoa esclarecida, ela tem esse engajamento político. Mas política é algo que faz parte, está intrínseco à nossa vida. Nós fazemos política em vários aspectos. Se nós pensamos em política como bem comum, como administrar bens públicos, por exemplo, a igreja, ela tem política, ok? Nesse ideal perfeito, nesse ideal puro de que eu estou administrando um bem comum. Nós, da ADU, sempre falamos isso, que, olha, a igreja, o pastor Miquel repete isso muitas e muitas vezes, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor fulano, não é do pastor ciclano, a igreja não é dos pastores, do ministério, a igreja não tem dono, a igreja é das pessoas, é de todos os membros que aqui congregam, não é isso, pastor? Então, se nós entendemos que a igreja ela é um bem comum, a nossa forma de administrar tem que ser para o bem comum. Todos esses recursos que adentram a igreja, elas têm que, de alguma forma, serem revertidas para o bem comum e, de preferência, com um aval de todos, né? Nós temos por um ideal participar os membros da ADU nas decisões administrativas e financeiras da igreja, porque entendemos que é uma contribuição da igreja, as pessoas contribuíram, e se elas contribuíram, ela tem o direito de assim, participar das decisões junto com o executivo da igreja. Isso vai colaborar para a perenidade da igreja, para a manutenção até o dia do arrebatamento de Jesus, do arrebatamento da igreja por Jesus. Isso mesmo. Tá? Então, dado esse exemplo, em casa tem política, Miquel? Tem? Na sua casa tem política? Tem aí, Adilson, política na sua casa? Tem que você ter faz política? Um acordo aqui, né? William, você faz política aí na sua casa? Sim. Sim, né? Miquel, mas você, vamos supor, tá? Talvez não seja. Mas vamos supor que o Miqueias é o sustentador, ou se a esposa trabalha, ele ganha 5 vezes mais do que a esposa, ou a esposa ganha 5 vezes mais do que o marido. Sendo assim, Miqueias, você ganhando mais, você não tem um poder maior de decisão dentro da tua casa? Não, porque as decisões têm que ser tomadas em conjunto, né? Principalmente entre o casal e em algumas decisões envolver os filhos, porque todo mundo é submisso e subordinado ao Senhor. E tem que ser para o bem comum. Por exemplo, vamos dizer assim, eu ganho 5 vezes mais. Só que se eu for fazer coisas só que estejam no meu interesse, eu estou desconsiderando a minha família. Então, isso não é fazer um uso adequado da administração, isso não é ser político. Mesmo porque não quer, a sua decisão é a. Exatamente. Então,
que Miqueias tomar, a decisão que a esposa tomar, a decisão que o filho tomar está dentro de casa, vai afetar toda a casa. Então, precisa do envolvimento de todas as pessoas, tá bom? Então, isso é bem comum. Você trabalhar pelo bem comum, isso é política. Isso é muito bom e isso é até gostoso. Pois bem. Inclusive, na administração do orçamento doméstico, a gente está com um grupo grande aqui de adolescentes e jovens, eu não posso deixar de passar a oportunidade de lembrar que, ainda que a maioria de vocês não trabalhem fora, não gerem renda, nesta política orçamentária, nessa política do lar, que inclui a parte orçamentária, o papel de vocês é trazer as economias, menos tempo no chuveiro, menos tempo, menos gasto, menos desperdício de tudo. E isso naturalmente vai colaborar para o bem comum, que é a mesma situação que se reflete na sociedade, né? Então, se eu não colaboro dentro da minha casa para que se tenha uma estabilidade política, provavelmente eu não estou fazendo isso na rua também. E aí eu vou lá e critico o governante, mas se em casa eu estou fazendo igual, do que resolveu? Quando a gente pensa em bem comum, nós estamos dizendo o seguinte, que não cabe apenas ao governo, lembrando sempre que governo é algo transitório, tem mandato, não cabe só ao governo, ao poder executivo, trabalhar para o bem comum. Ele tem a caneta na mão, vamos dizer assim, mas toda a população ela tem que trabalhar para o bem comum. Tá? Isso é política. Pois bem, gente, nós como igreja, nós como crentes individualmente, e nós como igreja, como coletivo, a gente não pode viver de forma desconectada das necessidades coletivas. Nós estamos no mundo, podemos não ser do mundo, mas nós estamos inseridos nesse mundo. E se nós estamos inseridos nesse mundo, nós não podemos nos desconectar das necessidades humanas. Então, se nós temos uma esperança viva de ir para o céu, enquanto isso não acontece, nós precisamos nos conectar às necessidades das pessoas, sejam crentes, sejam não crentes, e contribuir de alguma maneira. Para isso, gostaria de ler Tiago 1:27 com vocês, porque esse é um texto que diz muito respeito ao que a gente está comentando. Por favor, aí, Bruno. 1:27. Vocês perceberam aí, gente, algo muito conectado, muito interligado, que é o quê? Primeiro, Bruno, o que é a verdadeira religião? Não, antes disso, é isso? Ah, então vai. E segundo? Pois bem, então compaixão e santificação estão conectados, Bruno? É isso, Miquel? É isso, Adilson? William, Renato? São duas coisas que estão conectadas. Então, Tiago, ele faz uma síntese daquilo que seria religião. O que é religião? A religião envolve compaixão, a religião envolve santificação. Não dá para destrinchar ou separar essas duas coisas. Não dá para dizer, olha, eu participo de uma boa igreja, eu sou de uma boa religião, eu isso, eu aquilo, relacionado à vida religiosa, e estar desconectado da necessidade das pessoas, e não agir e não fazer como Deus, se levantar em direção às pessoas. Antes de nós entrarmos nessa aula aqui, eu participei do início da aula dos adultos, acho que o Adilson também, né, Adilson? E a gente estava falando de Jesus, da sua compaixão. Então, hoje foi o assunto da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, que foi um milagre maravilhoso, ela teve uma motivação. Que motivação foi essa?
a compaixão de Jesus para com a multidão. Ele chega do outro lado para descansar, chega lá, foi frustrado sua ideia de descansar com os discípulos, porque toda a multidão já estava esperando. Ele começa a falar, porque ele viu que era uma multidão que não tinha pastor, ou seja, totalmente sem assistência espiritual. Ele, então, começa a dar essa assistência espiritual, mas, ao final da tarde, ele dá assistência física. Ele fala para os discípulos, a gente tem que dar de comer, vocês precisam dar de comer. Porque alguém lembrou, né? O mestre, vamos despedir essas pessoas, porque está ficando tarde, nós estamos num lugar deserto, nós estamos num lugar isolado, aqui não tem shopping, não tem hipermercado, os hortifrutis e varejão está tudo longe daqui, eles precisam ir para casa. E Jesus vira para eles, dá vocês de comer para eles. Quem eram os discípulos? Representava a igreja da época. Então, nós precisamos estar conectados com as necessidades físicas das pessoas. E aí vocês conhecem a história, Jesus multiplica os pães, motivado por essa compaixão das pessoas, e ali todos são saciados, comem à vontade, ainda sobra, né? Jesus não deixa jogar fora, fala dessa economia, né? Não dá para a gente entrar em detalhes, mas para vocês verem que Jesus não estava desconectado da realidade física das pessoas. Quando a gente vê Jesus curando, Jesus expulsando demônios, tá? Ele está atendendo necessidades físicas de pessoas pobres que não tinham acesso à saúde, que não tinham acesso a nada da época, né? A assistência pública dos governantes era quase zero. E aí Jesus conecta essa necessidade com a assistência espiritual que ele dava, tá bom? Então, quando a gente fala de cristão engajamento político, a gente tem que ter esses temas relacionados ao bem comum que a gente está falando, fazia parte, a gente via isso no ministério público de Jesus. Então, quem quer se engajar politicamente tem que ter Jesus como seu parâmetro, como seu exemplo, quando essa pessoa quer fazer ativismo político, um ativismo político saudável. O que a gente pode ver de exemplo? Que temas são esses na vida de Jesus que a gente pode ver? Preocupação com as pessoas, amor ao próximo, solidariedade, defesa dos injustiçados, defesa dos excluídos, dos marginalizados. Inúmeras vezes Jesus vai se colocar ao lado do marginalizado, do excluído. Tá? Inúmeras vezes ele vai ser criticado pelos religiosos da época, porque ele está se juntando com A ou com B, e eram pessoas marginalizadas, excluídas, prostitutas, adúlteras, corruptos. Jesus estava se colocando ao lado deles não para ser conivente com a situação deles, mas para se solidarizar com a necessidade imediata que eles sentiam, que era uma necessidade especial, espiritual, e depois para mudar a vida dessas pessoas. Então, esse tem que ser o nosso parâmetro de engajamento, já que se tem alguém que quer fazer esse engajamento político, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, vemos o seguinte, não há problema em um cristão envolver-se com a política. Aliás, isso é bom, né? Por um outro lado, né? Se é bom envolver-se com a política, o problema é politizar a fé. Nós não podemos politizar a fé. Nós não vamos retomar, mas foi dado aqui exemplos, o Miqueias usou o exemplo dele mesmo, quero me candidatar. Né? Então, não vou usar a minha postura, a minha figura de pastor, de bom pregador, de bom ensinador, de alguém que crê em Deus, como dividendos, como currículo para ser bom político, para fazer engajamento político. Então, politizar a fé é ruim. Grita aí. Desculpa. Até porque se a gente pegar nosso exemplo que temos na política dos pastores, bispos,
usar o seu nome religioso para se candidatar não é um bom exemplo, né? Eles fazem tudo ao contrário. Exatamente. Então, acaba manchando a fé, né? É, Manchando a igreja. Então, isso isso já é um é, outro problema, né? é outro problema. Bom, eu queria aqui só citar, não dá para comentar, só citar alguns pensamentos, algumas atitudes equivocadas relacionadas à política e que partem de crentes, tá bom? Já que a gente está falando do crente à política, do crente ao governo e tudo mais, de engajamento político de crente, quais são esses pensamentos, essas atitudes equivocadas? Primeiro, política é mundana, política é pecaminosa. Outro equívoco, política é do diabo. Outro equívoco, cristão não deve se envolver com política. Outro equívoco, toda pessoa que se envolve com política é corrupta. Outro, irmão vota em irmão. Outro equívoco, todo crente é bom político. Outro equívoco, um bom pastor, um bom pregador será um bom político. Outro equívoco, político crente deve lutar pela causa evangélica. Outro equívoco, a igreja deve ter representantes na política. Outro equívoco. Tá? Por quê, gente? Nós devemos trabalhar por necessidades comuns. Então, se tem político, uma pessoa evangélica, crente, que quer se engajar politicamente a ponto de se candidatar para um cargo público, ela tem que ter em mente que ela é uma representante do povo, das pessoas, que vai atender a necessidade das pessoas. Seja essa pessoa crente, seja essa pessoa budista, seja essa pessoa espírita, seja qual for a religião. Islã, ela precisa atuar para o bem comum. Ela não vai atuar segmentando as coisas, tá? Vamos defender a causa evangélica. Não, tá? São um equívoco. Então, esteja ciente de que você tem convicções morais, religiosas, dentro do parlamento, surgindo as demandas, você vai colocar as suas posições. Quando se trata de políticas públicas, elas precisam atender às necessidades das pessoas de forma geral. Ok? Temos só mais uns minutinhos, né? Premissas importantes relacionadas ao exercício da política. Duas premissas importantes. Dentre tantas, não quis colocar muito aqui, mas eu queria reforçar duas para quem quer se engajar politicamente. O povo não trabalha em favor do político, mas o político em favor do povo. Isso é uma premissa, tá bom? O povo não trabalha em favor do político. É o político que trabalha em favor do povo. A segunda premissa é: o político deve ter um olhar especial para os pobres e necessitados. Essas duas premissas têm que estar na nossa cabeça. Então, o pobre necessitado, ele é extremamente dependente de políticas públicas. Ele é extremamente dependente de uma boa administração dos bens comuns. Tá bom? Se nós tivermos isso em mente, a gente tem um bom esclarecimento de política, tá bom, gente? Bom, só lembrando, só uma lembrança, nós somos um país que tem uma religião oficial. Não? Não. Se nós não temos uma religião oficial, o Brasil é um país laico. Tá? O Brasil adotou o Estado laico. O que é o Estado laico? É uma separação entre Estado e Igreja. Isso é laicidade. Então, desde da implementação da República no Brasil, lá em 1890, já foi feito um decreto e adotada a laicidade lá
em 1890. Qual foi o decreto adotado naquela época? Decreto 119 de 1890. É proibido a autoridade federal, assim como estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a, e criar diferenças entre os habitantes do país ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivos de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Isso foi dado uma reformulada na Constituição Nova, que é a última nossa de 1988. É vedada a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O artigo 5º diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o Brasil, junto com vários outros países, como Estados Unidos, vários países da Europa, eles adotaram a laicidade, que é essa desconexão. Não pode haver aliança entre igreja e poder. Tem países que adotaram o ateísmo, ou seja, banir a religião do Estado. Nós temos o Estado confessional, que é aqueles países que adotam uma religião oficial sem proibir as demais religiões. Alguém pode dar um exemplo de Estado confessional? Ninguém se lembra? Inglaterra, muito bem. A Inglaterra, ela adota como religião oficial, confessional, o cristianismo anglicano, tá bom? Mas não reprime outras religiões. Nós temos exemplos da Dinamarca, que adota também o protestantismo como confessional, sem excluir as demais. A gente tem estados confessionais como o Irã, por exemplo, que adota a religião do Islã como oficial, só que aí reprime. É um estado confessional que reprime. Tá? Então, tem estados confessionais que convivem bem e que não convivem bem. Então, a Arábia Saudita, que adota o Islã, o Iraque, que adota o Islã, tá bom? Para dar exemplo de outras religiões. E aí a gente tem a Dinamarca e a Inglaterra como exemplos de cristianismo. E aí a gente tem um Estado teocrático, e a gente só tem um país no mundo que tem esse Estado teocrático, que é o Vaticano, tá? Que é liderado pelo Papa. Para quem não sabe, o Vaticano é um país. E eu termino com um alerta, para a gente ter cuidado com o fundamentalismo religioso. O que é fundamentalismo? Só para vocês terem uma ideia da história do fundamentalismo, ela é uma palavra que surgiu nos Estados Unidos, tá? Na década de 20, inclusive por um pastor, tá? Uma pesquisadora fez esse levantamento e foi usada lá por um pastor chamado Curtis Lee Laws. O que o pastor Curtis ele fez? Ele passou a defender os fundamentos protestantes naquela época, onde o cristianismo estava sendo exercido, estava no poder. Para quem não sabe, os Estados Unidos, na maioria dos seus governos, teve governos protestantes, foram menos governos católicos do que protestantes. Por exemplo, agora, Bin Laden é um... Joe Biden, que Bin Laden. Joe
Biden, diferente do Donald Trump, que era protestante, e agora o Joe Biden, que é o católico. Pois bem, naquela época, o governo protestante estava se distanciando dos fundamentos protestantes, e aí o Kurtz, entre ação, defendendo que o governo deveria retornar aos fundamentos protestantes. Podemos dizer que até então, ok, né? Até aí, a laicidade ainda estava em andamento, existia muito essa relação de igreja com poder. Pois bem, o problema foi que a campanha associou imagens bélicas a isso, ou seja, vamos fazer a defesa desses fundamentos, custe o que custar. Se tiver que usar arma, se tiver que guerrear, nós vamos fazer isso. Tá? E começa, então, a espiritualizar a política, associando a fé. Tá? E com o debate teológico em torno disso, ele se acalorou tanto que acabou migrando para a intolerância religiosa e até a ações violentas contra aqueles que não acreditavam da mesma forma que o grupo do Kurtz acreditava. Daí vem essa expressão fundamentalismo religioso, que é a espiritualização da fé, associação da fé com o poder e a defesa desses fundamentos a qualquer custo, é a ideia de que aquilo que se acredita religiosamente, nós estamos falando de cristianismo no nosso caso, mas o fundamentalismo religioso pode estar associado a qualquer uma. Hoje, nem tanto ao cristianismo, já foi muito, mas a gente está vendo retornar isso, mas muito associada ao Islã. Então, nós temos fundamentalismo islâmico no Irã, no Iraque, muitos dos países islâmicos, eles partiram para ações violentas, partiram para a intolerância da fé em relação aos demais, em função do fundamentalismo religioso. A gente tem que tomar cuidado com o fundamentalismo religioso cristão, que é a espiritualização da fé, e a ideia de que a espiritualização da política, obrigado, Bruno, a gente começar a espiritualizar a política e pensar que nós podemos impor a nossa fé a qualquer custo através do poder, do exercício do poder político. Então, olha, tem um jeito de a gente evangelizar o mundo e fazer do Brasil um país realmente cristão. Como é? A gente pondo o cristão no poder, a gente pondo o cristão no parlamento, aí sim a gente vai ser um país cristão. Isso é a ideia do fundamentalismo religioso cristão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, tá bom? E aí eu termino aqui, espero que de alguma forma a gente tenha contribuído para clarear isso, que não temos muita literatura, eu vi algumas até indicadas por professores, mas todas que eu vi, elas vão praticamente numa mesma linha e esclarecedora, sim, mas eu vejo uma carência enorme de falar-se mais sobre isso de uma forma mais abrangente, né? Mas, enfim, gente, é isso. Deus abençoe vocês. Não sei se tem alguma pergunta, vocês podem fazer como querem. Rô, tem pergunta aí? Entendi. Tem pergunta aí? Você recebeu informes? Tem 0 perguntas. Enquanto o pessoal pensa em alguma pergunta, eu só queria complementar aqui, porque eu estava ouvindo um podcast semana passada, no Disascope, que o Douglas estava entrevistando o Guilherme Andrade, que, para quem não sabe, é o vocalista lá do Projeto Solo, uma banda cristã, e ele, inclusive, é pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville, se eu não me engano. E aí fizeram uma pergunta para ele, né, até justamente sobre política, e a pergunta era se Jesus era de esquerda ou de direita. E aí, até pegando um pouco do gancho que o Vlad estava falando sobre que é necessário a gente também se engajar na política, e quando a gente
bate de frente com a política, a gente acaba batendo de frente. Quando a gente entra na política, começa a estudar, a gente acaba se deparando com as ideologias políticas, né? Esquerda, direita e tudo mais. E eu achei a resposta dele bem interessante para essa pergunta. Eu queria até compartilhar um pouquinho sobre o que ele fala, mas depois, se vocês quiserem ouvir na íntegra, vocês ficam à vontade, eu passo depois, mas é também super fácil de achar. Ele estava explicando que toda a ideologia política ela vai nascer de um arcabouço cristão religioso. E ele fala que toda religião ou toda fé ela nasce de 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? O primeiro é o mal, então a gente vai ter um problema, vai ter o mal. O segundo ponto é um redentor, que é aquela pessoa, aquele sujeito que ele vai vencer o mal. E terceiro ponto é a redenção. Então é como que o mundo vai viver sem esse mal sob a gerência desse redentor. E aí ele fala assim, será que a esquerda é uma religião? E aí ele aborda esses 3 pontos. Qual que é o mal da esquerda? Possivelmente a propriedade privada e o capitalismo. E quem vai trazer essa redenção é o Estado. E aí quando o Estado provê tudo para todos, aí a gente chega numa redenção final, que é algo parecido com o comunismo. E aí Jesus ele não pode ser de esquerda, né? Porque o mal da esquerda não é o mesmo mal que a fé cristã trata, né? Então, o mal da fé cristã é o pecado, né? O Redentor é Jesus Cristo e a redenção é o novo céu e a nova terra. Mas também a direita não pode ser uma religião, né? A direita também não, essa ideologia da direita também não encaixa com o cristianismo, porque o mal possivelmente vai ser o Estado, né? Então alguém manda e outra pessoa tem que obedecer. E quem liberta a gente do mal é o capital, é o dinheiro. Então, quando a gente tem o dinheiro, a gente não precisa do Estado para fazer qualquer intermediação. Então, a gente é livre do Estado. E ele fala que a redenção, né, seria o liberalismo ou o anarcocapitalismo. E aí qualquer relação ela é desnecessária em relação ao Estado. E aí ele até traz um exemplo no final. Se você pegar 10 famílias de esquerda, de uma ideologia esquerdista, e colocar numa ilha isolada da sociedade do mundo e deixar eles lá 10 anos e depois você voltar para aquela ilha, como que eles vão estar? Eles vão estar no pecado, vão ter inventado sua própria religião, vão estar totalmente depravados. E a mesma coisa se você fizer com 10 famílias de uma ideologia política de direita, vai acontecer a mesma coisa, porque tanto a ideologia política de esquerda quanto a ideologia política de direita, quando a gente bate com a Bíblia, elas não encaixam, né? Elas entram em conflito, porque a verdadeira solução, o verdadeiro mal de tudo é o pecado. Não é aquilo que a esquerda diz, não é aquilo que a direita diz. Então, se a gente pensa em se engajar em política, a gente tem que ter isso daí em mente. A gente não vai conseguir se encaixar numa ideologia de esquerda, nem tampouco em uma ideologia de direita, porque a nossa cosmovisão ela vai ter que ser uma cosmovisão cristã. Então, a gente vai ter que entender que, independente do lado, vai ter as coisas boas do lado da esquerda, vai ter as coisas boas do lado da direita, mas a solução de tudo seria uma cosmovisão realmente cristã, entendendo que o mal é o pecado, que a única redenção, o único redentor é Jesus Cristo, e a redenção seria o novo céu e a nova terra. Então, muito possível não vai acontecer tão cedo, né? Então, para a gente ter esse discernimento também ao se envolver com a política. Muito bom a resposta. Vamos fechar, então. Acho que foi isso, gente. O silêncio acho que já deu. Só para complementar aí o que o Juvi estava falando, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Está diminuindo a tela? Peraí. Então, vou mostrar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Só tem a foto, só dá para ver a fotinha aqui, não dá. Tem um livro do Tiago Moreira, que é sobre o Abraham Kuyper, que ele fala exatamente isso que o Juvi falou aí. E tem um outro livro que eu peguei recentemente, também não dá para ver, que chama Estado e Soberania. Ele vai falar de todos esses conceitos do Abraham Kuyper sobre cosmovisão cristã e política. E ele viveu, o Abraham Kuyper e esse Herman Doyle Weird, eles viveram numa época em que era ferrenha a luta entre o socialismo e o capitalismo, né? Então eles batem muito nos 2 casos extremos da época, né? Que é o comunismo de um lado e do outro lado a gente tem o nacionalsocialismo e o fascismo, né?
Então, que são os dois extremos da esquerda e da direita. Então, quem gosta aí de filosofia e história, indico esses dois livros aqui, principalmente esse Estado e Soberania. Coloca aqui no chat, Will, depois, como referência. Vou pôr aí. Irmãos, e só aproveitando que o William falou agora, professor, esse gancho aí do Abraham Kuyper, a gente hoje em dia tem uma visão muito pejorativa do que é um cristão na política, né? Porque a gente pensa em cristianismo na política e a gente pensa naquela bancada evangélica que está lá no poder e acaba fazendo tudo o contrário do que o cristianismo verdadeiro prega. Mas a gente tem que lembrar que a gente, como cristão, a gente também é chamado para um engajamento verdadeiro político, né? Se a gente for olhar toda a história da igreja, os grandes teólogos da história estavam totalmente envolvidos com a política da época. Lá em Genebra, os reformadores, né, João Calvino, João Knox, todos esses caras eram políticos. Na Alemanha nazista, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, eram teólogos que estavam envolvidos na política. O próprio William falou do Abraham Kuyper, que era um primeiro-ministro ali dos Países Baixos, né? Então, grandes teólogos da história também estavam envolvidos na política e tentavam, de certa forma, implementar os valores do reino na política, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente, como cristão, a gente também tem o propósito de ser verdadeiros engajadores aí que espalhem as boas novas do evangelho nesse mundo político perdido que a gente vive hoje. Posso só fazer um comentário fora tudo? Eu acho que, eu nem pedi autorização para os pastores, mas acho que um conselho, a gente sabe que o momento que a gente vive na política brasileira, ela é bem calorosa, né? E muitas vezes a gente fica tomando partidos de um lado ou de outro, e a gente acaba entrando em confusões assim que perde amizade, separa a família, separa casal, separa pai, filho, mãe, separa todo mundo. Nós, como cristãos, tendo uma cosmovisão cristã, a gente tem que ter a temperança acima de tudo, tem que ter o domínio próprio, tem que ter uma habilidade de ouvir mais do que falar. Então, às vezes a gente entra em discussões, eu costumo falar em casa com os amigos, que não existe discussão em rede social, né? Existe discursos e você fala o que você quer e você não está nem aí para nada. Então, gente, se você tiver a oportunidade de ter uma discussão saudável, eu costumo falar, uma discussão madura, em que uma pessoa consegue ouvir você e consegue contrapor a sua ideia de uma forma saudável, é super divertido, super legal. Mas se você vê que uma pessoa é fanática e você começa a conversa e começa a arrumar confusão, gente, é saudável, no meu ponto de vista, a gente evitar conflitos, evitar uma discussão que não, no final de tudo, não vai mudar nada. Então, a gente não pode querer levar nossa opinião acima de tudo como verdade e fazer com que a pessoa aceite a nossa opinião à força. Então, um conselho para esse tema que é bastante complexo se puder discutir, conversar, faça-o, é muito saudável. Mas se for uma discussão que não vai levar a nada, gente, evita. Porque é melhor a gente fugir dessas discussões e conseguir manter a paz com as pessoas do que a gente querer impor uma opinião e acabar arrumando confusões e destruindo laços que muitas das vezes não voltarão a ser como eram, né? Falando de amizade ou de relacionamento familiar. Tudo bem, então? Tá bom? Então, tá bom. Você quer fazer encerramento, oração, terminar? A próxima aula vai ser o tema Bíblia, direito ao corpo, aborto e suicídio. Vamos orar então. Que Deus abençoe a todos aí. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de nesta manhã aprender a tua palavra. Somos gratos pela vida dos professores, de toda a equipe e também dos alunos. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um. É o que pedimos e desde já te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos tem ouvido. Amém. 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 Fiquem na paz.